E de repente, estava sendo entrevistado um pastor muito conhecido aí, meio popstar. E naquela hora eu estava dormindo, mas eu despertei. A heresia foi tão grande que eu despertei. Ele falou assim: até aquele que foi salvo sem conhecer a Jesus, foi salvo por Jesus. Então quer dizer, que todos aqueles que vão ser salvos, serão salvos por Jesus. Até aqueles que não conhecem a Jesus. Ele afirmou isso. Irmãos, não é bonito? Não é espiritual? Não é piedoso? As piores e mais perigosas heresias são aquelas que vêm travestidas de piedade e amor. São as piores. Porque elas se confortam no nosso coração. Elas estão de acordo com o que a maioria das pessoas pensam a respeito de Deus. Um Deus amoroso, um Deus bondoso. Então não é legal você falar que todas as pessoas, até as pessoas que serão salvas sem conhecer a Cristo, elas serão salvas com Cristo, por Cristo? Não dá uma esperança para todo mundo? Irmãos, quando as pessoas fazem algumas perguntas para nós a respeito das Escrituras, nós não somos chamados a dar a nossa opinião e nem aquilo que nós gostaríamos. É igual você vai no médico. O médico, quando você faz uma pergunta para ele, ou ele vai examinar um exame, né? Ele talvez gostaria de falar outra coisa para você. Mas ele precisa ser honesto. Ele precisa passar para você aquilo que o exame está revelando. E quando a gente vai falar a respeito das coisas espirituais, de Deus, do Evangelho, da nossa relação com Deus, do nosso destino eterno, nós também precisamos falar aquilo que Deus fala. Por isso que os profetas repetiam isso, né? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E daí o que acontecia com eles? Perdiam o pescoço. Porque eles levavam essa mensagem. Assim diz o Senhor. Então, é lógico que eu gostaria que fosse a mesma coisa. Que até aqueles que são salvos sem conhecer a Jesus, são salvos por Jesus. Ou então aquela outra, assim, olha, que Cristo morreu por todos, portanto todos serão salvos. Eu gostaria que, dentro da minha limitação humana, e do meu modo humano de ser amoroso, eu gostaria que isso fosse verdade. Mas não é o que diz as Escrituras. Então, quando nós somos chamados a responder algo, nós devemos repetir aquela mesma frase que os profetas diziam. Assim diz o Senhor.